Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é fazer um pequeno buraco no fundo da lata, para que a gente possa introduzir esse rebite aqui, certo? Do mesmo modo que a gente vai furar a latinha, nós vamos ter que furar essa chapinha de metal aqui. Então essa chapinha, como foi feita? Eu peguei aquele pedaço de fonte de computador e cortei um pequeno pedaço de metal, certo? Mais ou menos uns 8 centímetros. E fiz também um furo aqui, ó, só em uma das extremidades, para que o rebite também possa ser introduzido. Na sequência, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar a lata e cortar. Uma dica para cortar mais facilmente, ó, pega uma tesoura e faz só uma mordidinha, ó, na lata, bem no começo dela. Não vai fazer meio no centro, senão vai amassar e vai acabar estragando. E quanto maior for o tamanho da lata, maior também vai ser o som. Se você deixar muito estreito, muito curtinho aqui, então vai produzir o som, vai, mas não vai ser tão alto, tá certo? Então vamos cortar aqui. O primeiro corte pode ser feito de qualquer jeito, que a gente vai ajeitar um pouquinho. Então aqui eu só vou deixar retinho a minha latinha. Pronto. Bom, pessoal, agora que a gente já fez o corte da lata, nós vamos fazer o que? A gente vai pegar um pedacinho de metal e vamos dobrar só um pouquinho aqui, ó, tá? Mais ou menos assim, porque a gente vai prender nessa parte aqui da lata. A gente vai colocar o rebite, certo? E na sequência, rebitar. Então aqui eu já tenho um preparado, então vamos rebitar. Pronto. A posição que eu coloquei esse metal, tanto faz, tá? Até porque você pode, nesse momento, girar a lata, então é independente. Então, tá bem preso, certifique-se de que não está girando. Se estiver bem presinho, está perfeito. Agora que a gente prendeu o metal à lata, o que nós faremos? Nós vamos fazer um pequeno furo nessa parte aqui da lata, ó. Percebam que o metal está aqui, ó, tem que estar bem certinho, só que pro outro lado, aqui, ó, certo? Então, para a gente facilitar o processo, nós podemos utilizar um pequeno pedaço de madeira. Então, eu coloco por dentro aqui, ó. Na sequência, pego, ó, a minha parafusadeira ou furadeira, se preferirem, e faço um pequeno orifício. Pronto. Vamos ver se passa o nosso rebite. Passa tranquilamente. Só uma observação, ó, não pode ser feito muito no centro aqui da lata, senão a gente não vai conseguir colocar a rebitadora, tá certo? Se você não tiver uma rebitadora ou não quiser prender com rebite, também pode ser utilizado silicone. À medida que esse vídeo for sendo executado, você vai ver que tem alguns pontos que você pode substituir os rebites por cola quente. Aqui também pode ser, inclusive, prendido com cola quente, tá certo? Agora a gente vai iniciar o processo de criação da nossa bobina. Então a gente vai precisar de um prego de 22 por 48. Nós vamos cortar ele num tamanho de cerca de 8 centímetros. E na sequência nós vamos colar duas arruelas, tá? Para você colar essa arruela, só usa um pouquinho de super bond, que cola bem fácil. Não precisa estar muito firme também. Com uma distância de cerca de 4 centímetros. Ó. Mais ou menos a referência, ó, metade do prego. Então prendi aqui. Para evitar que eu arrebente esse cabo, eu vou dobrar aqui, ó, várias vezes, certo? E agora eu vou enrolar. Bom, depois que a gente enrolar o nosso fio de cobre,
a gente vai fazer o que? A gente vai pegar um pouquinho de fita e vai prender em cima desse fio para evitar que ele desenrole, tá certo? Então vou começar desde cima. Pronto. E do mesmo modo que eu deixei 15 centímetros antes, eu vou também deixar agora uns 15 centímetros de fio. Aí faço o corte. Vamos soltar a fita que a gente utilizou para prender o cabo. Só tomar cuidado para não acabar arrebentando o fio. Pronto. Vou tirar aqui mais um pouquinho. Mas eu vou passar um pouquinho de cola para prender melhor. Isso. Tá feita a nossa bobina. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nas duas extremidades do fio e vamos lixar um pouquinho, tá? Esse fio parece que está desencapado, mas na verdade ele não está. Ele é um fio de cobre e ele é encapado com uma pequena camada de verniz. Então a gente vai passar um pouquinho de lixa para tirar esse verniz aqui. Bom, depois que a gente lixou as extremidades, é interessante testar para ver se está bem lixado, tá? Então para isso a gente pode utilizar um multímetro. Então, se eu for encostar as pontas do multímetro aqui e não tiver lixado, ó, ele vai dar infinito. E se ele tiver com as pontas perfeitamente lixadas, ele vai dar uma determinada resistência. Aqui nós temos cerca de 300 ohms, é o suficiente, tá? Lembrando que isso vai variar dependendo da quantidade de fio que você enrola. Essa bobina aqui que eu estou montando, a gente pode utilizar diretamente na voltagem 110 volts. Se você enrolar menos fio e ficar com uma resistência um pouco menor, você vai ter que acoplar um pequeno resistor, tá? De potência cerca de 5 a 10 watts. 5 watts já é o suficiente. E resistência dependendo do valor que você tiver aqui. Então seria interessante pelo menos uns 300 ohms para evitar qualquer tipo de problema. Agora que a nossa bobina já está pronta, nós vamos pegar um pedaço de madeira e fazer um pequeno furo para que a gente possa encaixar a nossa bobina. Na sequência, nós vamos pegar a latinha que já está com o metalzinho preso, tá? E vamos marcar um ponto aqui que vai coincidir com esse furo que a gente já tinha feito na latinha. Por quê? Porque a gente vai rebitar, ó. A gente vai colocar o rebite aqui e vai prender na madeira. Só que antes que eu possa perfurar a madeira, eu tenho que ajustar a posição certinha aqui, tá? Então como que tem que ficar? Eu vou dobrar um pouquinho esse metalzinho para que na sequência, ó, ele fique mais ou menos aqui, ó. Uma distância não muito grande e não muito pequena do prego, certo? Ajusto mais ou menos. Aí sim eu faço um pequeno orifício na madeira e nós vamos rebitar na sequência. Então aqui eu já coloquei o rebite na máquina, vou ajustar, ó. Uma dica importante, coloque primeiro o rebite, porque se você deixar para colocar a rebitadeira depois, você não vai conseguir, porque o espaço vai ser muito reduzido. Então vou dobrar um pouquinho aqui, ó, para fazer mais espaço. Passou o rebite, vamos acertar. Eu posso tirar a minha bobina para facilitar um pouco. Vamos encaixar. E agora é só arrebitar, ajustando a posição bem certinho. Pronto. Já arrebitei, tá? Ela fica meio molengona assim, mas quanto mais molengona ela ficar, mais vai produzir som, certo? Então já arrebitei aqui, tá? Se vocês não tiverem uma arrebitadeira, vocês podem usar cola quente, colar aqui nas laterais, tá
tá certo? Então, vamos colocar a nossa bobina aqui e dar uma olhada como é que ficou. Então, ficou mais ou menos na posição desejada. Agora, o que a gente tem que fazer é colar, tá? Para isso, eu vou utilizar silicone. Então, eu vou passar silicone nessa parte de cá para prender a minha bobina, tá certo? Bom, depois de efetuar a colagem com silicone, certo? Procurando não deixar nenhuma ponta aqui do prego para o outro lado, senão você não vai conseguir estabilizar a tua campainha em qualquer local. Agora nós podemos bater 2 pequenos pregos aqui, tá? Isso aqui pode ser em qualquer posição, coloquei aqui porque achei mais interessante. Na sequência nós vamos pegar cada um desses fios aqui que a gente deixou e vamos enrolar ao redor desse prego até o final. Então, enrolei o primeiro, vamos enrolar o segundo, ó. Deixar uma pequena folga aqui, porque se a gente deixar muito tensionado, o que acontece? A gente dá uma esbarradinha e já arrebenta. Então, vamos enrolar. Então tá aí. Aqui nós temos que garantir que ele fique bem em cima do prego. E aqui eu deixei uma distância razoável entre o prego e o metalzinho. Agora vamos testar. Então, lembrando que com essa resistência que eu deixei aqui, eu posso ligar diretamente em 110 volts. Se você fez uma bobina que deu uma resistência menor, não é para ligar em 110. Bom, vamos fazer o acionamento então da nossa campainha. Então, eu vou ligar um dos cabos aqui em um determinado prego e outro vou ligar aqui no segundo prego, tá? Eu posso colocar um interruptor, né, para fazer o acionamento só no momento que eu desejar. Aqui eu deixei solto, só para a gente fazer a voltagem, fazer o teste aqui, para ver que a voltagem realmente é 110. Ó. Esse fio já está com 110 volts. Ó. Vamos testar aqui, ó. Está marcando 105, 107, tá bom? Agora vamos fazer o acionamento então da nossa campainha.